Muito bem, mais uma vez nós temos que voltar a bater nessa tecla da necessidade, principalmente dos cuidados em relação a essa pandemia aí que assola o Brasil e o mundo. Nosso município viveu momentos dramáticos nos últimos tempos e um detalhe interessante, como acontece também em outros lugares, a gente começa a observar perecer muita gente com baixa idade, jovens, inclusive, acima de 20 anos, próximo disso, 30. Então a situação é bem complicada em relação ao Covid-19, por isso nós voltamos a conversar sobre o tema, desta vez com um dos médicos que está na linha de frente, como se fala, no combate, nos cuidados dessa terrível doença, esse terrível mal que nos deixa muito preocupado, Dr. Flávio Saraiva. Esse vírus, a classe médica já começou a entender como é que ele funciona, como é que ele causa a doença. Tudo bem, doutor? Bom dia a todos. Sim, Éder. É lógico, como toda doença nova, né, nós temos um tempo para entender todo o processo do vírus. Apesar de ser um vírus de gripe, que nós desde o início já sabemos como funciona todas as gripes, essa tem umas diferenças, vamos dizer assim, um vírus mais atípico. Não é tipo do vírus de gripe mais comum que se tem vários por aí. Então esse é um vírus que a pessoa é contaminada, no primeiro dia não sente nada. O vírus entra no organismo e começa a se replicar. Pode ficar assintomático durante 1, 2 dias, 3, e aí começa a ter os primeiros sintomas. Tá? Esse primeiro sintoma pode vir logo no primeiro, como lá pelo terceiro ou quarto dia. Cada um age de um jeito. Vindo esses sintomas, ele vai ter os sintomas de tosse, febre, dor no corpo, coriza, arranhar a garganta, sintomas de uma gripe normal, como todo mundo tem. Por isso que é uma doença que atrapalha muito o início do diagnóstico, porque são gripes comuns. Só que se a pessoa não procura o tratamento, como a gente sempre fazia antes, tomava uma vitamina C, tudo passava. Esse é um vírus diferente. Ele é mais potente, ele tem uma blindagem melhor e ele se desenvolve melhor na pessoa. Então, o início dessa fase viral, ele pode durar do início do sintoma em 5 dias a 8, 10 dias. Isso varia muito com a imunidade de cada um. Então é necessário, aos primeiros sintomas, procurar um médico? Com certeza, porque essa doença é dividida hoje em dia, a gente divide ela em 3 fases, fase 1, 2 e 3. A fase 1 é a fase de replicação viral. Então ela entra na pessoa e está se multiplicando, tá? E lembrar assim, ela começa, é uma curva, né? Curva de Gauss, ela começa a multiplicar e depois vai caindo. Só que ela não cai igual a curva de Gauss repentinamente, ele vai caindo paulatinamente. Então, as fases elas são todas interligadas. A fase 1 para a fase 2, que é a fase da pneumonia, que já tem um acometimento pulmonar, ela vai estar entre o 8º e o 15º dias, mais ou menos. Lá pelo 8º, o 10º está começando, a pessoa começa a ter falta de ar, a pessoa começa a ter febres mais altas, ou a pessoa tem aqueles calafrios, e principalmente falta de ar. Mas sem hipóxia, a pessoa não está com a saturação baixa, mas já começa a ter falta de ar, mas já está instalando uma pneumonia nesse paciente. E essa fase 2, que é a fase da pneumonia, ela tem duas, A e B. A gente diferenciou essa fase A e B com hipóxia, quer dizer, saturação baixa ou não. Então, a A não tem hipóxia, no início da pneumonia, a pessoa não tem a perda de oxigenação, mas já tem... No sangue, né? No sangue, isso. E a fase 2, que seria a fase B da fase 2, já teria hipóxia. Ou quer dizer, uma saturação abaixo de 90, 92 para baixo, já é hipóxia. Tá? Então, essa pessoa já tem que ser internada, essa pessoa já é mais grave. E o vírus ainda está presente ainda na fase de pneumonia, lembrar isso, ele não deixa de estar presente, só que já está diminuindo bastante sua replicação. Essa fase ela tem um perigo já, de 15% de mortalidade mais ou menos, até 15%, por quê? Porque é como uma pneumonia, muita gente morre de pneumonia, né? Então é uma fase que tem uma mortalidade menor.
A terceira fase, que a gente chama de fase inflamatória, hiperinflamatória na realidade, que é a tempestade, né, pulmonar de citocinas. Então, essa fase é a fase que destrói mais o pulmão, que tem uma inflamação pulmonar muito grande. Aí precisa UTI? Não, assim, essa fase, a UTI, quando o paciente está internado, é onde a gente vai ver a dessaturação, em que grau está. A maioria desses pacientes provavelmente vai para a UTI, tá? Há uma mortalidade até de 50% nessa fase, quando chega. É quando a gente faz aquelas tomografias, 50%, 70% tomada, são fases graves. Intuba o paciente ou vai para VNI. Então, essa é a terceira fase. Essa é a fase crítica. E acaba desaguando em outros problemas, por exemplo, complicações renais? Isso com certeza. Você tem que lembrar que desde a fase 2, que é uma pneumonia, essa fase já começa a utilizar a questão renal, hepática, tudo. O ser humano é um conjunto, né? É tudo. Quando você está numa fase de pneumonia, a infecção leva ao aumento da filtração glomerular, tudo isso daí, funcionamento dos rins tem que estar melhor, e às vezes se é um idoso, começa a piorar isso. Às vezes mesmo sendo um jovem, mas um jovem diabético, que já tem algum problema, começa a piorar isso. Então, isso daí com certeza. Nestas fases, hoje existe bastante polêmica em razão de tratamento precoce, o tratamento logo que começa o sintoma. Como é que hoje está definido mais ou menos uma regra, um conceito dentro da medicina aqui no nosso município? Assim, nós temos que respeitar a nossa entidade maior dentro da medicina, que é o Conselho Federal de Medicina. Você é médico no Brasil, você não pode fazer as coisas ao léu. Tem que fazer conforme a orientação do Conselho Federal. Senão é proibido. E o Conselho Federal de Medicina deixou a cargo do médico fazer o tratamento por ser uma doença nova. Temos pesquisas que apontam alguns medicamentos que não funcionem, mas não são relevantes para o tratamento. Outras pesquisas dizem que são relevantes. Então, como não tem um consenso ainda tão formado, porque uma pesquisa, a observação, tem pesquisas observacionais randomizadas. Então, o CFM deixa a cargo do médico fazer o tratamento que a gente chama off-label, fora das bulas, que isso existe em vários, né? Se você for ver, não se faz tantas pesquisas para tudo nesse mundo, nem ia dar tempo. Então, em Santa Helena, eu preconizo o quê? Que o paciente primeiro orientar, venha nos primeiros sintomas. Por quê? O tratamento precoce, que eles falam, né? Kit Covid, tratamento precoce, isso são coisas diferentes, porém se uma pessoa está com uma síndrome gripal, tá? E chegasse no posto de saúde, fora a pandemia, há 5 anos atrás, com dor de garganta, ele saía de lá com uma azitromicina, uma amoxicilina, ia sair. Porque hoje em dia muitos médicos passam off-label, sem ter placa de pulso, é certo ou é errado? É complicado isso saber, porque eu não estava lá para ver, né? Então, isso é muito do médico na hora, conversando com o seu paciente. Então, o paciente tem que vir nos primeiros dias, porque esses medicamentos funcionam bem na primeira fase, na fase de replicação viral, que vai levar a uma pneumonia, né? Porque você está fazendo uma replicação viral, diminuindo a imunidade da pessoa, outras bactérias que você já tem no seu organismo, começam a se proliferar, ou cai a tua imunidade, você pega essas bactérias que estão no dia a dia do contato com as pessoas, e essas bactérias começam a se reproduzir melhores e criam pneumonias, né? Então, o medicamento utilizado desses tratamentos, como antitérmicos, alguns antibióticos, a ivermectina, a hidroxicloroquina, que está uma polêmica danada, a gente até está usando menos para não problematizar tudo isso, mas esses medicamentos, a priori, a gente vê que os pacientes que tomam não têm efeitos colaterais ruins. Então, não tem o porquê você achar que vai matar ele com esse medicamento. Então, a gente usa, né? Dr. Flávio, melhora os sintomas. Dr. Flávio, no preâmbulo eu argumentei a questão da idade, né, que diminuiu. Será que seria em razão da imunização com a vacina que começou na faixa etária mais avançada? Então aí nós temos... É uma suposição? Não é uma suposição. Eu acredito que não. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Vacina não é tratamento. Isso é óbvio. Se você pegar
definição, não é tratamento. A vacina é uma prevenção. Né? Você vacina todo mundo, a chance de alguém pegar é menor. Não é zero. E se pega a probabilidade de ter um agravamento da doença é menor. Porque imagina, você faz uma vacina, com a vacina você começa a estimular a criação de anticorpos, você pega essa doença, já tem um batalhão de anticorpo para brigar com essa doença. Se alguma coisa vir dali, é uma coisa menor, porque você já estava preparado. Agora, se você pega a doença sem uma vacinação prévia, como as outras vacinas que a gente usa hoje em dia, você está exposto, até você formar um exército para combater, você está exposto ao exército agressor. Qual que é o protocolo, para a gente resumir e encerrar a nossa conversa? Qual que é o protocolo a partir do momento que a pessoa tem os sintomas? Qual que é a porta que ele tem que ir primeiro? Então, aqui em Santa Helena, nós temos aqui o pronto atendimento Covid, né, localizado na frente do prédio antigo, onde era a antiga UPA, né, 24 horas antiga, hoje em dia estamos aqui. Eu oriento primeiro os sintomas. Começou com tosse, coriza, dor de cabeça, aquela dor de cabeça um pouco diferente da dor de cabeça que você tem. Porque tem gente Se tiver dificuldade para se deslocar, pode chamar a ambulância? Liga, tem tudo. Aí temos a central Covid, né? Tem um número que tem que ligar, avaliar bem isso daí, que deles vão buscar. Vamos colocar a central Covid aqui, o telefone embaixo nessa matéria, né? Seria bom colocar. Deixar até um tempo aí para a pessoa saber. Então, venha nos primeiros sintomas. Vindo nos primeiros sintomas, nós conseguimos avaliar melhor e entrar com os medicamentos assintomáticos, porque quando a pessoa está doente, a tendência é comer menos, a tendência é você ficar mais isolado de comida, de alimentação. Você começa a enfraquecer no corpo e a cabeça. A imunidade começa a enfraquecer. E isso é ruim. Então, se a gente tira os sintomas, pelo menos a pessoa começa a alimentar melhor. E se com os medicamentos evoluir a doença, é lógico, uma porcentagem menor evolui, graças a Deus, né? 15% mais ou menos evolui para a fase 2. Então, a gente consegue prever isso daí antes. Prevendo isso daí antes, às vezes um internamento um pouco mais precoce, para você começar a usar os antibióticos e, se necessário, o corticoide, que já é uma outra fase, um tratamento diferenciado. Nunca usar o corticoide na primeira fase. Nós temos que lembrar que é um vírus. Quando você usa um corticoide no vírus, você diminui a sua imunidade para combater o vírus. Na última fase, que é a terceira, que é uma Por isso tem que cuidar muito da automedicação, né? A automedicação é completamente desaconselhável. Não se vai. Não vá na farmácia. E na onda de ir na farmácia lá e pedir todos os remédios. Está tudo errado. Não é assim que se faz. A autoridade de saúde do município afirmou recentemente que 50% dos casos que estavam sendo analisados até recentemente, cada 100, 50 voltava com Covid, porque o índice é alarmante. Dos que têm o sintoma, do que vão fazer o exame. Na realidade, eu acho que assim, como eu comecei o Covid, foi desde o início, né? Então, desde março, acho final de março do ano passado. Depois a gente saiu, agora voltou nessa crise maior. Mas o primeiro ano, praticamente, eu fiquei todo. Existem umas ondas que vai e volta e as variantes. Essa é a questão. O vírus primitivo, ele já praticamente não está rodando mais aqui. Aqui nós temos a P1, que é uma variante, aquela que foi primeiro diagnosticada em Manaus, e a P2, que é uma variante diagnosticada primeira vez no Rio de Janeiro, mas já em outubro do ano passado se sabia que ela estava no Paraná. Graças a Deus a da Índia eu acho que ainda não está por aqui. Já está aqui. A da Índia já foi diagnosticado, não digo na cidade, sim, mas foi diagnosticado em Apucarana já, tá? Umas 2, 3 semanas atrás. Então, independente, o tratamento basicamente é o mesmo, tá? Porque são variantes que o vírus... A gripe também é assim, né? Tem várias. Não, todo dia existe mais de 1.100 variantes, com certeza. Essas variantes são variantes que determinam um grau de infecção maior. Às vezes não uma letalidade maior, mas um grau de infecção maior. Então ela consegue se transmitir mais facilmente. Basicamente isso. Tá certo. Dr. Flávio Saraiva, parabéns pelo seu trabalho, junto com toda a equipe, os outros médicos que estão aí nessa luta, colocando até a própria saúde em risco, atendendo essas pessoas. Se Deus quiser, essa fase vai passar. Muitíssimo obrigado pela conversa. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para esclarecer o que pode para ajudar a população.
Então, é deixar bem claro que venha ao pronto atendimento, é 24 horas, 7 dias da semana, um médico pelo menos vai estar aqui. Hoje, por exemplo, estamos com 3, porque a demanda estava entre 70 e 100 pacientes dia atendido, e realmente agora está tendo vários positivos, na realidade é mais de 50% positivo, porque a gente conseguiu chegar, igualar, hoje está... Desde o início da pandemia, 50%, mas lembre-se que antes era bem menos. Então, para ter igualado, hoje é mais de 50%. Mas os números de internamentos e óbitos, eles estão equivalentes. E isso ao número de pessoas, né? E eu acho que está sendo um trabalho bem feito, apesar de que tivemos perdas, né? Mas... O que pode ser feito no momento, eu acho que pela saúde pública está sendo feito em Santa Helena. Tá certo. Muito obrigado, doutor Flávio. Obrigado, Gil. Eu só queria também deixar aqui uma sugestão. O município de Santa Helena tem bastante recurso. Testagem em massa poderia ser feito. Não vai complicar, eu acho que, colapsar o sistema de saúde, porque... Seria bom a gente saber dos assintomáticos, que, doutor, assintomático também transmite, né? Então, a questão do assintomático transmitir é bem essa... É que, assim, os sintomas, eles começam, a pessoa está transmitindo. O problema são sinais antes, que a gente já sabe que um dos primeiros sinais da Covid é o aumento da frequência cardíaca. Porém, o aumento da frequência cardíaca pode estar dentro do patamar normal, abaixo de 100. E a pessoa já está tendo um aumento. Você tem uma frequência cardíaca normal, tua 60, 65, de repente ela está 90, 95, você não está passando mal nada, mas isso já começa, que é o organismo querer se replicar, né? Tá brigando já com o vírus. E a testagem em massa, a gente até numa reunião já pensou nisso daí, estamos avaliando bem, porque tem toda uma questão de logística também a ser feita e de conseguir os kits, né? De testagem em massa, né? Porque a testagem em massa, daí não adianta você testar e mandar tudo lá para o LACEN, 10 mil que vai demorar. Eu acho que teria que fazer uma parceria com a iniciativa privada. Mas testagem pelo antígeno, né? Pelo SWAB mesmo, antígeno, que sai em 1, 2 horas, já sai. Isso daí, sim, é uma coisa que tem que se sentar, organizar e se for fazer, tem que ser muito bem feito, porque isso daí também vai fazer e não vai ser uma vez só. Isso daí vai ter que ser um período, porque você testa hoje e deu negativo, daqui a 15 dias você pode estar positivo por começar uma gripe de novo. Acho que pouco lugar tem essa oportunidade do que como Santa Helena. Um grande abraço, obrigado por você ter acompanhado.